Há nomes que atravessam os séculos não apenas pela grandiosidade de suas obras, mas pela intensidade com que viveram a própria humanidade. Um deles nasceu em uma pequena cidade toscana, filho de um funcionário público e de uma mãe que partiu cedo demais. Ninguém ali imaginava que suas mãos dariam forma ao divino e ao eterno. Esta é a história de Michelangelo Buonarroti, não apenas de um artista, mas de um homem que viu beleza, onde outros viam apenas pedra bruta. Se você sente, como nós, que a história verdadeira é aquela que nos faz olhar o mundo com outros olhos, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você não perde os próximos capítulos dessa jornada pela alma da Renascença. Agora, voltemos a Florença, no ano de 1490. Em pleno coração do Renascimento italiano, um jovem de apenas 15 anos chamou a atenção do homem mais poderoso de Florença, Lourenço de Médici, conhecido como o Magnífico. Filho de uma família influente, Lourenço havia criado um jardim dedicado à escultura para apoiar novos talentos artísticos na cidade. Foi ali que um garoto, fascinado por uma estátua de um fauno, decidiu reproduzi-la com impressionante precisão. Ao mostrar sua réplica a Lourenço, o menino ouviu uma observação irônica. Um fauno tão velho não teria todos os dentes. Sem hesitar, o jovem pegou sua escultura e, com habilidade surpreendente, removeu um dente, esculpindo a gengiva, de modo que parecia ter sido arrancado pela raiz. O gesto demonstrou não apenas técnica, mas sensibilidade artística rara. Impressionado, Lourenço perguntou seu nome. Michelangelo, respondeu o rapaz. Ninguém ali imaginava que aquele adolescente se tornaria um dos maiores criadores da história humana. Michelangelo de Lodovico Buonarroti. Simone nasceu em 6 de março de 1475, em Caprese, uma pequena cidade que, séculos depois, mudaria seu nome para Caprese Michelangelo em sua homenagem. Filho de Lodovico e Francesca, sua infância foi marcada por perdas e dificuldades. Aos 6 anos, perdeu a mãe. A família, embora de origem nobre, enfrentava apuros financeiros e logo se mudou para Florença, epicentro cultural da Europa. Na capital toscana, Michelangelo demonstrou desde cedo desinteresse pelas lições de gramática e latim. Preferia desenhar. Seu talento foi notado por Francesco Granati, que o incentivou. O pai, porém, desaprovava essa paixão e chegou a castigá-lo fisicamente. Longe de desistir, o jovem redobrou seu empenho. Aos 14 anos, entrou como aprendiz no ateliê de Domenico Ghirlandaio, onde pintou sua primeira obra conhecida, O Tormento de Santo Antônio. Foi então que o encontro com Lourenço de Médici mudou seu destino. Convidado a morar no Palácio dos Médici, Michelangelo passou a ser tratado como membro da família e teve acesso a ideias, artistas e filosofias que moldariam sua visão de mundo. Na residência dos Médici, Michelangelo viveu uma imersão intelectual e artística sem precedentes. Ali conviveu com pensadores, poetas e escultores, além de conhecer João de Médici, o filho de Lourenço, que anos depois se tornaria o Papa Leão X. Foi nesse ambiente que o jovem artista entrou em contato com o neoplatonismo, corrente filosófica que via o mundo material como reflexo de uma realidade ideal. Essa ideia passou a guiar seu trabalho. Ele acreditava não estar criando figuras, mas libertando formas já presas dentro do mármore. Essa fase de ouro, no entanto, chegou ao fim com a morte de Lourenço, em 1492. Sem seu protetor, Michelangelo precisou retornar à casa do pai em Florença. A cidade, outrora estável sob a influência dos Médici, mergulhava em turbulência política. O fanático Frei Girolamo Savonarola assumiu o controle, pregando contra o luxo e a arte secular. Mesmo assim, o frade encomendou trabalhos ao jovem escultor, sinais de que seu talento já ultrapassava fronteiras ideológicas. Em busca de novos horizontes, Michelangelo deixou Florença e seguiu para Bolonha, depois Veneza até se estabelecer em Roma. Lá, chamou a atenção do cardeal Riario, que o convidou para esculpir uma estátua de Baco, o deus romano do vinho. A obra, de mais de 2 metros, foi considerada demasiadamente sensual pelo cardeal e acabou rejeitada. Ainda assim, encontrou admiradores, entre eles Jacopo Galli, que a adquiriu e apresentou Michelangelo ao embaixador francês,
Jean de la Grolaye. Foi esse encontro que resultou em uma de suas criações mais comoventes, a Pietà. A escultura retrata a Virgem Maria segurando o corpo sem vida de Cristo após a crucificação. Com apenas 24 anos, Michelangelo esculpiu uma obra de delicadeza e equilíbrio extraordinários. Conta-se que, ao ouvir visitantes atribuírem a peça a outro artista, ele gravou seu nome na faixa que cruza o peito de Maria, a única assinatura em toda a sua carreira. A escolha de representar Maria com traços jovens gerou controvérsia. Michelangelo justificou. Sua pureza espiritual a mantinha intocada pelo tempo. Enquanto Jesus, como homem comum, carregava as marcas da humanidade, Maria era a encarnação da graça divina, filha do Pai, mãe do Filho e esposa do Espírito Santo. A Pietà, instalada na Basílica de São Pedro, catapultou seu nome para a fama. Com isso, Florença o chamou de volta, com uma proposta monumental. De volta a Florença, Michelangelo recebeu um desafio que definiria sua trajetória: esculpir a estátua de Davi. O projeto já existia havia décadas, originalmente concebido para compor uma série de apóstolos no telhado da Catedral de Santa Maria del Fiore. Um bloco gigantesco de mármore de Carrara, com mais de 5 metros de altura, havia sido extraído para a tarefa, mas permaneceu abandonado por 25 anos, considerado inutilizável por outros artistas. Michelangelo, com apenas 26 anos, aceitou o desafio. Começou a trabalhar em 13 de setembro de 1501 e, após 2 anos e meio de labor intenso, concluiu a obra em 25 de janeiro de 1504. A escultura, pesando 8 toneladas, rompeu com as representações tradicionais do herói bíblico. Enquanto a maioria das versões mostrava Davi após vencer Golias, Michelangelo o retratou no momento decisivo antes da batalha, tenso, concentrado, com olhar fixo no gigante invisível. Era um retrato da coragem humana diante do impossível. Para garantir a proporção correta, quando vista de baixo, já que a estátua deveria ser colocada no alto da catedral, ele alongou deliberadamente as mãos e a cabeça. No entanto, a obra causou tamanha admiração que as autoridades decidiram instalá-la na frente do Palazzo della Signoria, sede do governo florentino, como símbolo da República. Infelizmente, a estátua logo virou alvo de vandalismo. Cidadãos atiravam pedras nela, imitando o próprio Davi. Com o tempo, sofreu danos e foi transferida para a Galeria dell'Accademia, onde permanece até hoje. Pouco depois, Michelangelo foi convidado a pintar um afresco na mesma praça, uma representação da Batalha de Cassina, confronto histórico entre Florença e Pisa. Para criar rivalidade artística, as autoridades chamaram também Leonardo da Vinci para pintar a parede oposta, retratando a Batalha de Anghiari. Os dois gênios, já em conflito por diferenças estilísticas e pessoais, mal se falavam. Da Vinci, então, com 53 anos, via Michelangelo como um jovem arrogante. Este, por sua vez, considerava os métodos do mestre antiquados. Nenhum dos afrescos foi concluído. Leonardo enfrentou problemas técnicos com suas tintas experimentais. Michelangelo, por sua vez, foi interrompido por uma proposta irresistível. O Papa Júlio II o convocou a Roma para um projeto grandioso, uma tumba monumental com 40 estátuas. Em Roma, Michelangelo mergulhou de corpo e alma no projeto da tumba do Papa Júlio II. Determinado a usar apenas o melhor material, passou 8 meses nas minas de Carrara, selecionando pessoalmente cada bloco de mármore. Sua dedicação era quase obsessiva. Ele acreditava que a pedra já continha a forma ideal, bastando removê-la com precisão. Após escolher o mármore, retornou à Basílica de São Pedro para definir onde a tumba seria instalada. Na época, a igreja estava sendo reconstruída e Michelangelo chegou a contribuir com ideias arquitetônicas que, décadas depois, seriam retomadas por ele mesmo. Mas de forma abrupta, o Papa perdeu o interesse na tumba. Michelangelo, furioso por ter investido tanto tempo e energia em vão, decidiu deixar Roma. Esse gesto ousado, recusar-se a obedecer ao próprio Papa, revelava sua personalidade inflexível. Pouco tempo depois, porém, Júlio II o perdoou e propôs um novo desafio: esculpir uma estátua de bronze do próprio pontífice,
a ser colocada na entrada da igreja de São Petrônio, em Bolonha. Michelangelo aceitou e concluiu a obra em 16 meses. Infelizmente, ela foi destruída logo em seguida por rebeldes locais, restando apenas fragmentos. Em 1508, o Papa surpreendeu o artista novamente, dessa vez com uma tarefa inesperada: pintar o teto da Capela Sistina. Michelangelo relutou. Considerava-se escultor, não pintor, e chegou a sugerir Rafael para o trabalho. Júlio II, porém, foi categórico: "Você fará isso." Diante da ordem papal, Michelangelo projetou um andaime inovador, permitindo que trabalhasse a mais de 13 metros do chão. Durante 4 anos pintou deitado de costas, olhando para cima. Uma postura que lhe causou dores crônicas e até distorções visuais temporárias. A obra cobre 540 metros quadrados e apresenta 9 cenas centrais do livro de Gênesis, flanqueadas por profetas, sibilas e ancestrais de Cristo. No centro do teto, a criação de Adão se tornou icônica. Os dedos de Deus e do primeiro homem quase se tocam, simbolizando o sopro da vida. Alguns estudiosos sugerem que a composição também esconde uma alusão ao cérebro humano, reforçando a ideia renascentista de que a razão e a fé podiam coexistir. Apesar de problemas técnicos, como o mofo que surgiu nos primeiros meses e pressões constantes do Papa para acelerar o trabalho, Michelangelo concluiu o afresco em 1512. A Capela Sistina foi aclamada como uma das maiores realizações artísticas da humanidade e consolidou seu nome como um mestre absoluto, capaz de dominar múltiplas artes com igual genialidade. Após concluir o teto da Capela Sistina, Michelangelo retomou com relutância o projeto da tumba de Júlio II, agora drasticamente reduzido. O Papa havia falecido em 1513 e seus herdeiros encomendaram uma versão simplificada, com apenas 3 esculturas. Entre elas estava Moisés, uma obra que impressionaria até o próprio artista. Com pouco mais de 2 metros de altura, a estátua retrata o profeta sentado, segurando as tábuas dos 10 mandamentos. Seu rosto transmite autoridade e fúria contida, como se estivesse prestes a repreender o povo por adorar o bezerro de ouro. Curiosamente, Moisés aparece com chifres, um equívoco decorrente de uma tradução medieval da Bíblia, em que a palavra hebraica karan, que significa brilhar, foi interpretada como chifres. A escultura é um prodígio anatômico. Um detalhe quase imperceptível revela o grau de observação de Michelangelo. O músculo fusiforme do dedo mínimo está visível, pois Moisés levanta justamente esse dedo, um gesto sutil de indignação. Diz a lenda que, ao terminar a obra, Michelangelo golpeou o joelho da estátua com sua marreta e exclamou: "Perché non parli? Por que você não fala?" Enquanto isso, os Médici haviam retornado ao poder em Florença. João de Médici, antigo companheiro de infância de Michelangelo, tornara-se o Papa Leão X. O novo pontífice, admirador do artista, convidou-o para ornamentar a fachada da Basílica de São Lourenço. O projeto, no entanto, foi cancelado. Em seu lugar, Michelangelo recebeu outra encomenda: projetar um mausoléu na sacristia nova da mesma igreja, destinado a abrigar os restos de membros da família Médici. Ali, demonstrou seu dom não apenas como escultor e pintor, mas também como arquiteto. Projetou toda a estrutura do espaço, integrando arquitetura, escultura e simbolismo. Nos túmulos de Lourenço e Juliano de Médici, esculpiu figuras idealizadas dos 2 homens, abaixo das quais posicionou alegorias do tempo: noite e dia, crepúsculo e amanhecer. Essas figuras não apenas adornam os sepulcros, sugerem que a glória dos Médici transcende a efemeridade da existência. Essa fase mostrou Michelangelo em pleno domínio de sua linguagem artística, capaz de fundir forma, ideia e emoção em uma única visão coerente. Mas a Itália mergulhava em novas crises políticas, e o artista logo seria arrastado para o centro de uma tempestade histórica. A estabilidade que Michelangelo encontrara sob o patrocínio dos Médici logo desmoronou. Em 1521, o Papa Leão X faleceu, seguido rapidamente por seu sucessor, Adriano VI. Em 1523, Júlio de Médici, primo de Leão Dias e antigo governante de Florença, tornou-se o Papa Clemente VII.
Michelangelo continuou seus trabalhos na Sacristia Nova e iniciou a construção da Biblioteca Laurentina, anexa à Basílica de São Lourenço, demonstrando mais uma vez sua versatilidade como arquiteto. Mas a Europa estava em chamas. Clemente VII aliou-se à França na Guerra da Liga de Cognac, uma coalizão formada contra o Sacro Império Romano Germânico, liderado por Carlos V. A estratégia falhou. Em 1527, tropas imperiais, sem receber soldo, marcharam sobre Roma e a saquearam com brutalidade sem precedentes. O episódio, conhecido como o Saque de Roma, marcou o fim da Alta Renascença. Estima-se que a população da cidade caiu de 55 mil para apenas 15 mil habitantes. Enquanto Roma ardia, Florença aproveitou o caos para se rebelar. A população expulsou os Médici, restaurando a República. Apesar de sua ligação histórica com a família, Michelangelo escolheu apoiar sua cidade natal. Nomeado comissário-geral de fortificações, dedicou-se a proteger Florença, com o mesmo rigor que aplicava à arte. Projetou muralhas, reforçou pontos estratégicos e transformou o Monte de São Miniato em um posto de artilharia com vista panorâmica da cidade. Em 1529, após firmar uma aliança com Carlos V, o Papa Clemente VII ordenou o cerco de Florença. Durante quase um ano a cidade resistiu, mas acabou se rendendo em agosto de 1530. Os Médici retornaram ao poder com punhos de ferro. Líderes republicanos foram executados, banidos ou presos. Michelangelo, considerado traidor por seu papel nas defesas, temeu pela própria vida. Felizmente, Clemente VII, reconhecendo seu valor artístico, perdoou-o e exigiu que retomasse seus trabalhos. Em 1534, após a morte de seu pai, Michelangelo deixou Florença para sempre. Mudou-se definitivamente para Roma, onde receberia sua próxima grande encomenda: pintar o juízo final na parede do altar da Capela Sistina. Era o início de uma nova fase, mais introspectiva, espiritual e, ao mesmo tempo, carregada de tensões políticas e religiosas. Em Roma, Michelangelo enfrentou um dos desafios mais complexos de sua carreira: pintar o juízo final na parede frontal da Capela Sistina. Encomendado pelo Papa Clemente VII, o afresco foi concluído sob o pontificado de Paulo III, após a morte do primeiro em 1534. A obra, inspirada no livro do Apocalipse, mostra Cristo em glória, rodeado por santos, anjos e almas, sendo separadas entre o céu e o inferno. Com mais de 300 figuras em movimento, a composição transmite caos, esperança e terror divino. Michelangelo rompeu com convenções ao representar corpos nus em poses dramáticas, uma escolha que, anos depois, geraria controvérsia. Em um canto da pintura, dois homens aparecem abraçados em um gesto íntimo. Esse detalhe alimentou especulações sobre a orientação sexual do artista, já que cartas e poemas seus revelam afeição profunda por jovens, especialmente por Tommaso dei Cavalieri. Embora a homossexualidade fosse relativamente comum em círculos intelectuais florentinos, influenciados pelo neoplatonismo, a Igreja a condenava publicamente. Michelangelo provavelmente viveu esse conflito em silêncio. Quando o juízo final foi revelado em 1541, chocou muitos. Durante a Contra-Reforma, a Igreja Católica passou a censurar representações consideradas imorais. Décadas depois, o pintor Daniele da Volterra foi encarregado de cobrir os genitais com véus e panos, ganhando o irônico apelido de Il Braghettone, o calçãozista. Enquanto isso, Michelangelo continuava ativo em outras frentes. Paulo III o nomeou arquiteto-chefe da Basílica de São Pedro. Ele encomendou o projeto da Piazza del Campidoglio, no Capitólio Romano. O objetivo era impressionar Carlos V durante sua visita em 1538. Michelangelo redesenhou toda a praça, orientando-a para a Basílica de São Pedro, um gesto simbólico de subordinação do poder imperial ao espiritual. Projetou também os 3 palácios ao redor: o Palazzo Senatório, o Palazzo dei Conservatori e o Palazzo Nuovo. Embora tenha morrido antes da conclusão, suas plantas foram seguidas à risca. Paralelamente, pintou seus 2 últimos afrescos na Capela Paulina, a Conversão de São Paulo, 1545,
e a Crucificação de São Pedro, 1550. Nessas obras, o estilo se torna mais sombrio, com formas menos idealizadas e maior ênfase na espiritualidade. Michelangelo já não buscava a perfeição clássica, agora buscava a verdade da alma. Nos últimos anos de sua vida, Michelangelo voltou-se cada vez mais para a escultura e para a própria mortalidade. Em 1555, após a ascensão do rigoroso Papa Paulo IV, Roma mergulhou em tensões políticas e religiosas. Buscando refúgio, Michelangelo retirou-se temporariamente para um mosteiro em Spoleto. Foi nesse período de introspecção que começou a esculpir uma Pietà destinada ao seu próprio túmulo. Conhecida como Pietà de Florença, a obra mostra Nicodemos, ou talvez José de Arimateia, segurando o corpo de Cristo, com Maria Madalena e a Virgem Maria ao lado. Estudiosos acreditam que o rosto de Nicodemos carrega os traços do próprio Michelangelo, como se o artista se colocasse na posição de quem sustenta o peso da redenção. Insatisfeito com o resultado, porém, ele destruiu parcialmente a escultura, quebrando o braço e a perna de Cristo. A peça foi vendida e posteriormente restaurada, mas ainda hoje falta a perna esquerda de Jesus. Não desistindo, Michelangelo iniciou outra Pietà, a Rondanini, em 1552. Trabalhou nela até seus últimos dias, reesculpindo-a repetidamente, como se buscasse uma pureza espiritual inatingível. A figura de Cristo e da Virgem fundem-se em uma única coluna de mármore, quase abstrata, revelando menos o corpo e mais a essência da dor e da entrega. Essa obra inacabada tornou-se um testemunho de sua busca incessante por transcendência. Enquanto isso, sua saúde declinava. Aos 88 anos, já não conseguia mais recusar ajuda, apesar do temperamento sempre independente. Em fevereiro de 1564, sentindo-se fraco e com febre, tomou uma decisão simbólica. Queimou centenas de desenhos e esboços, talvez para preservar apenas o que considerava digno, ou para impedir que outros vissem seus processos criativos. No dia 18 de fevereiro, seu médico escreveu ao Duque de Florença: "Esta tarde, aquele mais excelente e verdadeiro milagre da natureza. Messer Michelangelo Buonarroti passou disso para uma vida melhor." Curiosamente, 1564 também marcou o nascimento de Galileu Galilei e William Shakespeare, como se a história trocasse guardas entre gênios. Após sua morte, Michelangelo foi inicialmente enterrado na Basílica dos 12 Santos Apóstolos, em Roma, por ordem das autoridades papais. Mas seus amigos e familiares sabiam que seu desejo era repousar em Florença, a cidade que o formou, desafiou e amou. Seu sobrinho Leonardo organizou então uma operação secreta. Disfarçou o corpo como mercadoria comum e o transportou até a alfândega florentina, justamente onde seu pai havia trabalhado décadas antes. O cadáver chegou à cidade sem que Roma percebesse. No dia seguinte foi levado à Basílica de Santa Cruz, onde permanece até hoje. Ali, Michelangelo repousa ao lado de outros gigantes do pensamento italiano, Galileu Galilei e Nicolau Maquiavel. Seu túmulo, projetado por Giorgio Vasari, exalta suas três grandes artes: escultura, pintura e arquitetura. Seu testamento era surpreendentemente simples. Deixou apenas 3 frases: sua alma a Deus, seu corpo à terra e seus bens aos parentes próximos. Apesar de ter acumulado considerável fortuna ao longo da vida, graças a encomendas papais e nobres, viveu com austeridade. Como disse certa vez a seu discípulo Ascânio Condivi: "Por mais rico que eu tenha sido, sempre vivi como um homem pobre." Sua morte ecoou por toda a Europa. A Academia de Belas Artes de Florença o declarou o primeiro acadêmico pai e mestre de todos. Artistas, pensadores e governantes lamentaram a perda de um homem cuja obra havia redefinido os limites da expressão humana. Ele não apenas dominou múltiplas disciplinas, escultura, pintura, arquitetura e poesia, como as elevou a um patamar quase divino. Michelangelo nunca viu concluída a Piazza del Campidoglio nem a cúpula da Basílica de São Pedro, que projetou nos últimos anos. Mas seus desenhos foram seguidos com fidelidade, garantindo que sua visão moldasse o horizonte de Roma por séculos. Sua influência atravessou fronteiras e épocas, inspirando gerações de criadores que buscavam, como ele, libertar a beleza escondida na matéria ou na alma.
Michelangelo não foi apenas um artista, foi uma força transformadora. Desde o garoto que esculpiu um fauno aos 15 anos, até o velho que martelava seu próprio túmulo aos 88, ele viveu com uma intensidade rara. Cada traço de seu cinzel, cada pincelada no teto da Sistina, cada linha de seus poemas revelava um homem em constante diálogo com o divino, o humano e o eterno. Sua genialidade residia na capacidade de tornar visível o invisível. A tensão antes da batalha em Davi, o sopro da vida nos dedos de Adão, a dor silenciosa de Maria segurando seu filho morto. Ele não imitava a natureza, reinterpretava-a à luz de uma visão espiritual profunda, moldada pelo neoplatonismo, pela fé e por uma sensibilidade única. Ao longo de mais de 70 anos de atividade criativa, Michelangelo deixou um legado que transcende estilos e épocas. Suas obras não envelhecem. Continuam a emocionar, desafiar e inspirar. A Pietà Rondanini, inacabada e quase espectral, é talvez seu testamento final. A arte não está na perfeição do acabamento, mas na honestidade do gesto criador. Hoje, milhões visitam Florença e Roma, não apenas por sua história, mas para estar diante do que suas mãos tocaram. Em cada mármore, em cada afresco, há um convite para olhar além da superfície, para ver como ele via a forma ideal escondida dentro do caos. Michelangelo de Lodovico Buonarroti. Simone partiu em 1564, mas sua presença permanece viva, não apenas nas galerias e igrejas, mas na ideia de que a arte pode elevar o ser humano, revelar sua grandeza e conectar o tempo ao infinito. Ele não apenas marcou a Renascença, ajudou a definir o que significa ser humano em busca de beleza, verdade e transcendência. E assim o menino de Caprese, que quase foi levado pela vida tantas vezes, tornou-se imortal, não por acaso, mas por escolha, trabalho e genialidade. Se esta história tocou você, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos da história da arte. Compartilhe este vídeo com quem acredita, como Michelangelo, que há beleza escondida até no mármore mais bruto. Até a próxima!